eu sou a Raquel Duarte e esse é o canal Hora D. Hoje eu preparei uma surpresa que eu tenho certeza que vocês irão amar. Olha quem tá aqui, Éder. Éder é um profissional sensacional da área de treinamento e tem muita coisa para contribuir aí pra gente. Éder, muito obrigada pela sua presença, tá? Quero te agradecer muito por você disponibilizar um tempo, eu sei que a sua agenda é super turbulenta. Gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal do Hora D. Então, pessoal, olha, eu fiquei extremamente honrado quando a Raquel me mandou lá o convite e a resposta foi realmente genuína, porque eu já vi várias outras pessoas passando pelo canal e pessoas com um know-how assim, incrível. Eu falei, gente, será que eu tenho alguma coisa ainda para contribuir? Tem muita. Então, assim, eu estou na área de capacitação, já tenho aproximadamente 9 anos, sempre dentro da área comercial. Eu já passei por outros segmentos diferentes do que eu atuo hoje, mas sempre com pessoas envolvidas. Eu estou formado na área de gestão comercial, mas qualquer área que a gente envolva hoje tem pessoas. Né? Como hoje tem pessoas, eu me encontro, eu me enxergo, e é como se fosse um processo de retroalimentação. A energia das pessoas acaba fazendo com que eu seja reabastecido e essa força você reabastece muito, que a gente vai falar um pouco, a energia de várias pessoas também. Inclusive a minha, tá? Isso é muito bom. Eu fico assim, de verdade, eu fico muito feliz e todas as vezes que eu estou com pessoas e com turmas, eu sempre falo que as pessoas devolvem a minha vida, sabe? Trazem a vida de volta, exatamente por essa troca, né? Por causa desse desafio. Porque, embora pareça muito mundo perfeito de Alice, quando a gente fala, na prática é esse mundo perfeito de Alice que as empresas buscam hoje para fazer resultado. Porque é uma forma de tratar, de cuidar, e é esse cuidado, o encantamento que a gente fala a todo momento, por qualquer tipo de empresa, ele não está ali só porque tem que florear, é porque isso acaba gerando resultado, né? E os resultados as pessoas estão cada vez buscando mais esse encantamento. Sim. Esse diferencial. A todo momento, todo contato que eu tenho hoje, seja em alguma viagem, ou com alguma turma, ou com profissionais de áreas diversas, tem uma carência muito associada a isso, e a gente chegou num ponto onde um bom dia com um sorriso, que eu acho que é o básico do básico, faz com que o outro te enxergue como diferencial. Verdade. A gente tem muitos desafios, sim, mas se a gente voltar para esse básico, sabe, a gente poder resgatar lá o que a gente tem de genuíno, sabe, do mais humano, eu acho que a gente consegue tornar mais leve a nossa vida e a vida das pessoas que nos rodeiam. E me conta só um pouquinho, Éder, como que você, se identificou com essa área de treinamento? Porque é um tema que eu gosto muito, que eu tenho trabalhado bastante na questão da Hora D, que é mostrar para as pessoas que com treinamento, dedicação, estudo, elas podem sair de um patamar ali de vida, pessoal, profissional, e alavancar, dependendo do objetivo da sua pessoa. Então, assim, como que você se viu nesse ambiente de treinamento? Sabe aquelas coisas que você vai crescendo e escutando das pessoas? Eu brinco, inclusive, que o instrutor é um professor que não conseguiu se realizar dentro de uma sala com pequenos, mas a gente procura transparecer isso depois dentro das empresas. E aí eu fui contratado por uma empresa, era um call center, e o primeiro contato, como a gente havia conversado, foi um treinamento. E era um treinamento longo, e eu fiquei impactado pelas pessoas. E assim, isso aconteceu lá no início dos anos 2000. Essas pessoas estão na minha memória até hoje, no coração. Eu lembro de coisas que elas falavam. Um chama Daniel Perdigão e uma chama Selma Veloso. Não tenho mais contato com essas pessoas, nunca mais eu estive com elas pessoalmente. Mas você lembra do momento? Lembro do momento, de tudo. E quando eu vi eles falando, eu achava tão incrível a possibilidade deles facilitarem a vida de quem estava entrando, porque, gente, um dia eu quero ocupar essa posição também. E aí fui para essa empresa. Era uma empresa que tinha, você conhece esse universo de call center, é um universo que tem uma rotatividade gigantesca, e eu entrei nessa empresa com um número grande de pessoas, junto comigo pessoas com muita capacidade mas a loucura ali do dia a dia acaba engolindo e muitas se perderam, no meio do caminho. E eu acabei me encontrando. Então lá dentro acabei tendo a possibilidade de ir, depois de bastante tempo, fui para a área de capacitação, me achei de verdade, eu até brinco que se precisarem de mim para uma capacitação, para falar com pessoas, se precisar vir para a Praça 7 com o megafone, eu venho. E aí, a partir de então, eu fui me desenvolvendo, eu fui me achando dentro desse nicho, me desenvolvendo, e aí eu fui passando por outras empresas, sempre dentro da área de capacitação. As pessoas acabam sempre sendo muito generosas na forma de me doar as coisas, de receber.
que tem. Eu estava até conversando anteontem com algumas pessoas e eu falei sobre a capacidade de enxergar e de despertar o divino no outro. E que eu gosto muito dessa possibilidade. E dentro de sala a gente consegue fazer isso. Então, todas as vezes que alguém pergunta, eu queria muito ir para a sala, como é que eu faço? Eu acho que para início que você consiga ver isso, sabe? Enxergar o que há de brilhante nas pessoas. Algumas têm isso latente, então basta você fazer uma pergunta-chave e isso aparece. Tem outras não, tem outras que você vai descobrir que vai falar diferente, vai ter que desenhar, vai ter que provocar, e aí são várias tentativas até que esse brilho apareça. Então, foi dessa forma. Pessoas que me inspiraram há muito tempo e depois eu fui encontrando várias outras pessoas. Porque eu falo que dentro dessa área de educação, a gente vive uma realidade bem triste hoje, falando de formação mesmo escolar, com tantas pessoas com pouquíssimo conhecimento, e as empresas hoje têm esse papel de formar. Eu sei hoje, por exemplo, um desafio que você tem dentro da sua outra área de atuação. Você pega pessoas que têm um conhecimento básico e que você precisa inserir esse conhecimento, não só o conhecimento da prática, o que seria técnico, mas valores, sabe? Isso de ensinar o que seria necessário para que você atue. Então como tratar o outro, cumprir os horários, entender regras. E a todo momento as pessoas acabam me alimentando. Então eu me alimento muito do que eu leio, mas principalmente das leituras das pessoas de verdade. As experiências que elas levam. Sim, sim. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Éder. Na sua opinião, tá? O treinamento, na minha opinião, ele é muito importante sim. Mas você lá, como aquela peça principal, que tem uma missão e minha visão, de realmente plantar alguma sementinha naquelas pessoas que estão participando do treinamento que você às vezes ali está disponibilizando. Certo. Aí eu sei também que às vezes tem treinamentos técnicos, comportamentais, mas para você, o que você leva para tentar atingir o máximo de pessoas? Porque às vezes vai ter gente que vai absorver muito, outras pouco, outras quase nada. Então assim, o que você faz para tentar realmente que aquelas pessoas saiam diferentes, né? Pelo menos da forma que elas entraram ali pensando, elas saírem com alguma coisa, para mim já faz um sentido enorme. Aí eu quero saber você na prática, como que você tenta desenvolver isso para atingir o máximo de pessoas? Eu busco muito me preparar, ou seja, é preparatório. Tem uma frase que eles falam, que ninguém é excepcional fazendo de vez em quando alguma coisa. Então eu acabo procurando sempre avaliar qual seria o repertório que eu tenho para aquele público. E aí eu tenho isso preparado. Como eu falei, eu leio muito, eu fico muito atento ao que está acontecendo. Então assim, eu monitoro redes sociais de uma forma ampla para saber o que pode funcionar em determinado momento, mas principalmente qual é a expectativa de quem demandou. Então, se você me demanda algo, eu preciso saber o que você precisa, que as pessoas saiam daquele local sabendo. E aí a gente vai trabalhando com as particularidades, porque às vezes a sua expectativa é que a gente alavanque um comportamento X, mas a gente recebe um número de 20, 30 pessoas, um número grande, e que nesse universo vão ter pessoas com essa particularidade, mas a gente vai descobrindo outras particularidades ali da turma. E aí, se é um tempo que a gente tenha para trabalhar, normalmente a gente tem turmas aí que vão desde 4 horas a carga horária de 16, aí depende muito do perfil. E aí, o que eu procuro fazer muito é descobrir o que essa pessoa tem de repertório, o que ela traz, qual é a história dela. E aí a gente vai trabalhando com essas nuances, com essas particularidades. E é sempre uma surpresa. Então, o treinamento, na verdade, ele nunca é fechado, né? Assim, você pode, igual você falou, estudei, me preparei, mas de acordo com o que as pessoas vão levando para você também vai mudando, né, o caminho. O objetivo está ali, mas você vai buscando outras alternativas para atingir essas pessoas de acordo com o que elas levam. Sim, a gente trabalha muito com o conceito de andragogia, que é a forma como que o adulto aprende, e é muito isso. A todo momento, a criança tem muito essa fase, né, de mas por quê? Né? O porquê? E aí a gente vai justificando alguns porquês, elas aceitam de imediato. O adulto não, ele quer realmente saber o porquê, o que ele vai ganhar com aquilo. E aí muitas vezes ele olha para você pensando, mas quem você pensa que é para querer me ensinar alguma coisa? E às vezes a gente nem vai ensinar nada de novo.
mas a gente vai fazer com que essa pessoa redescubra aquilo que adormeceu ali com ela. Porque são muitas coisas que acontecem ao longo de um dia, principalmente lidando com pessoas, e que é mais fácil automatizar. Então, até voltando para aquele princípio de não ser excepcional fazendo de vez em quando, para que a gente seja excepcional a gente precisa fazer várias vezes, mas que a gente nunca faça da mesma forma. Tem a fórmula, né, tem na verdade os elementos, e aí a gente vai agregando outros olhares para que a gente chegue a um ponto em comum. Hoje eu percebo que as empresas têm investido muito em relação a treinamento. Porque antes tinha aquela coisa que era só custo, né? Para que eu vou treinar? Hoje não. Hoje eu percebo esse incentivo por parte das organizações. Mas em contrapartida eu também percebo o desinteresse de uma equipe, de uma forma geral, em fazer a utilização dos recursos que a empresa está disponibilizando. Você tem alguma dica para o gestor que está lá com a sua equipe, tem a ferramenta, ele pode, né, utilizar até para aperfeiçoar mais cada integrante ali? Alguma dica para esse gestor que não sabe como atingir a sua equipe? De fazer ser interessante, ao invés de só obrigatório, tem que fazer porque tem que cumprir mais uma meta. A gente fala, eu acabo sempre associando muito a ideia de qual que é o histórico e em que condição você está, para que você utilize como referência. Ele fala, olha, para que eu chegasse a este momento, eu tive que construir repertório. Eu gosto muito dessa possibilidade. Para eu construir repertório, eu tive que estudar. Então, a gente fala, eu gosto também dessa reflexão, que é o seguinte, quanto tempo você tira para estudar sobre aquilo que paga os seus sonhos? Que paga os sonhos lá da sua família, sabe o que a família está acreditando? De você olhar e falar assim, não, beleza, hoje só eu que estou trabalhando lá na minha família, baseado nesse cenário tão complexo, então aquele dinheiro que entra, no momento ele está sendo para pagar as contas, não, além de pagar as contas, ele me auxilia em outras possibilidades. Então, quanto que eu tiro para estudar sobre aquilo que paga os meus sonhos, né? Paga os meus objetivos? Porque eu não estou perguntando, você estuda para aprender a fazer bonsai, eu não sei que isso seja a sua fonte de renda, tá? Mas quanto que eu tiro, por exemplo, se eu sou da área de vendas, o quanto que eu tiro para estudar sobre isso? Não, eu sou da área de humanas, o quanto que eu tiro para estudar sobre isso, porque é com base nesse conhecimento que eu vou chegar a outros patamares. E eu acho que o desafio do gestor hoje é entrar na mente das pessoas que estão ali subordinadas a ele, dentro daquela hierarquia, e mostrar que aquele conhecimento ninguém vai tirar. E a gente fala muito de conhecimento para a vida, porque, novamente, tudo que eu aprendi em todas as empresas por onde eu passei, continua aqui comigo. Virou um repertório para eu poder utilizar aqui numa conversa com você e em qualquer outro lugar que eu venha atuar. E às vezes falta essa maturidade dos profissionais que a gente encontra hoje, e vocês, enquanto a pessoa que está ali atuando enquanto gestor, ela precisa, mais uma vez, entender qual que é o drive que tem ali na mente daquelas pessoas. Olha, você precisa desse conhecimento para que você alcance esse objetivo. E às vezes o objetivo é mínimo, é um esforço que ele precisa fazer. Então, parte, eu acho, desse segredo, eu acho, dentro da atuação, que eu acabo provocando muito é isso. O quanto você tira para estudar sobre o que paga o seu sonho, e aí eu mostro onde eu posso me aperfeiçoar nesse direcionamento. Ok, é um tipo de conhecimento que eu consigo numa plataforma X? Vamos por aqui. Eu consigo isso por meio de um vídeo, de um filme, livros. Tem diversas possibilidades de leitura. O YouTube também, né? Vários tutoriais de qualquer tema, vários estudos interessantes. E sabe uma coisa que eu também falo muito? É que assim, às vezes, você deu o exemplo das áreas, né? Às vezes a pessoa está até sobrecarregada daquela área dela, ela pode buscar outros tipos de visão, de outros treinamentos, outros conhecimentos que de uma certa forma, nem que seja indiretamente, vai ajudar ela nesse momento atual. Né? Porque o que eu escuto muito na loja, nossa, mas eu já fico aqui 8 horas, eu já escutando isso, aí, quer que eu estudo mais sobre isso? Então tá, se você trabalha numa área comercial, vai ver como que se vende um produto mais desafiador, faz uma simulação, se às vezes não quer sentar para estudar,
vai visitar, né, um concorrente, vai visitar outra área. Como é que está o mercado em relação à venda? Mas, Éder, é tão engraçado que eu sinto uma resistência, porque é só desculpa, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né, tá muito difícil, muito cansado. Então, assim, são às vezes situações que o gestor se esbarra o tempo todo, dessa resistência da pessoa realmente querer esse algo a mais, e que às vezes a gente fica sem saber como que vai buscar isso, atingir essa pessoa nessa essência que você falou, para ela ir sozinha. Sim. Né? Porque eu te falo assim, Raquel, eu sempre gostei de estudar? Sim. Mas eu venho me dedicando muito, né? Acordo 5 horas da manhã porque eu tenho um menino pequeno, então eu realmente, se for olhar tempo, não tem tempo. Mas eu falei assim, gente, eu não posso. Quando eu acordei, eu falei assim, nossa, eu só estou vivendo para trabalhar e para cuidar do meu filho. Sim. Não que isso seja pouco, mas eu falei assim, e a minha vontade, e as coisas que eu preciso aprender? Aí acordo hoje 5 horas, de 5 até 6h30 ali, para estudar alguma coisa e para apresentar. E como que isso muda a perspectiva? E parece que é uma coisa assim, que você vai querendo mais e mais e mais e mais e mais. E a minha vontade era levar isso para mais pessoas, para que elas realmente percebessem a importância desse autodesenvolvimento, de não depender de ninguém, de nenhuma empresa, falar assim, estuda isso, faz isso. Ela por si só querer buscar as coisas. O autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento. Eu me lembro quando eu vi o primeiro vídeo do Hora D, e eu gostei tanto da justificativa pelo nome, o porquê dele. Porquê Hora D, né? O porquê do Hora D. E é tão curioso porque eu acho que ele acaba fazendo uma analogia muito forte ao momento ímpar. Sabe? Algumas das coisas que você vai propor, que a gente vai falar, para algumas pessoas elas vão olhar, vão prestar atenção que não vai fazer sentido neste momento. Sim. E aí, um tempo depois, anos depois, essa pessoa fala assim, gente, aí ela vê de novo. Sabe, acontece muito quando você vê um filme e aí as pessoas acharem ele incrível. E aí você não achou a menor graça. Anos depois você vê de novo e aí naquele momento, aquela história, ela faz muito sentido com o que você está vivendo. Perfeito, E aí acorda. É lógico que quando a gente se propõe a sugerir algo para a melhoria da vida das pessoas ou daquela pessoa em si, a gente gostaria muito que ela entendesse qual que é a intenção daquele momento. Porque faz sentido pra gente, isso, né? Isso mesmo. E aí, de verdade, eu gostaria muito que tudo que eu me proponho a fazer e a expor das pessoas, elas captassem com a mesma força. Mas eu sei que elas têm o tempo delas. Então, uma coisa que eu procuro cuidar muito, até para a gente poder chegar às pessoas, é a maneira com que eu me comunico com elas, de todas as formas. A gente fala muito que comunicação não é o que eu digo, comunicação é o que o outro entende. E às vezes eu acho que a pessoa entendeu, não, ele entendeu completamente diferente. Se ela entendeu o oposto do que eu me propunha, provavelmente eu me comuniquei errado. Então, isso eu sempre trago para mim também. Se eu não conseguir atingir, a responsabilidade é minha. Sim. E às vezes a gente não se coloca nessa condição. Eu falo assim, olha, não entendi, a culpa não é minha. Frase, eu gosto muito de trazer isso. Tem várias pessoas que já colocaram status no WhatsApp, como tinha, ou no próprio Face, colocava lá assim, sou responsável pelo que eu digo, não pelo que o outro entende. Não, soa de uma arrogância. E, de novo, eu não estou falando que você vai ser falho em todos os momentos, mas dentro do que te cabe, será que você conseguiu condensar aquela informação da melhor maneira para aquele público ou para aquela pessoa? Será que você pensou em exemplos que fossem reais para quem está estudando, para aquela vivência? Porque tem realidades assim distintas que a gente escuta e aí você para e fala, gente, eu não tinha pensado por essa ótica. Então, todas as vezes que eu me proponho a oferecer isso para alguém, eu também checo essa possibilidade. E no fim, acaba verificando. A gente acaba tendo muitas dificuldades, por exemplo, em responder que a gente tem dúvida. Então, até evito essa pergunta, eu finalizo sempre com, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Porque se você fala assim, tem alguma dúvida? O pessoal fica com receio de falar, não tem. Então ela já corta, não tenho. E aí, na hora que ela vai para a prática, ela cheia de dúvidas. Então, deixar o ambiente livre para que as pessoas possam admitir, até porque a gente não sabe tudo. Por todo o know-how, toda a experiência que você tem, ou todo o tempo que eu tenho hoje lidando com o tipo de cliente que eu trato, não sei.
Eu sempre brinco que a gente precisa ter um contato de quem sabe, né? Se eu não tiver a resposta de imediato. Nossa, dentro disso que você está falando, é tão interessante que como que a gente aprende. Se você está disposto a ser humilde e entender um cenário, imagina aprender com uma criança de 5 anos. O que eu aprendo com meu filho, assim, eu não aprendi nesses 39 anos de vida, eu não aprendi o que eu aprendo com meu filho. Sim. É incrível, né? Esses detalhes de perceber ali. Então, assim, é aprendizado constante. E quando você associa, por exemplo, ao seu filho, como é que é o Noah. Noah, tem 5 anos. Ele tem muito ainda para viver e a gente associa muita ideia de que, por exemplo... Eu tenho que ensinar. Isso. E ele não viciou o olhar, não viciou a fala. Então, por que para ele tem muita pergunta? Mãe, por que isso? Você pergunta tal coisa, ele vai perguntar, mas por que eu tenho que fazer? E aí, quando você é obrigado a responder algo que ele já não aceita, te obriga a buscar outra forma de explicar aquilo. Te provoca isso. Porque sim? Porque sim? Por que não? Não. Pode ser sim. É tão interessante porque eu não tenho filhos, eu tenho uma sobrinha lá de 4 anos, a Bíblia, coisa assim. Mas eu passei, além da minha área, né, com adultos, eu passei a atuar, já tem mais ou menos 2 anos, com o universo infantil. Um outro projeto aí. Isso leva jeito. Então, assim, e é muito interessante essa proposta, porque, por exemplo, durante a semana eu estou com os adultos. E aí são provocações, aí tem toda aquela tensão da entrega. E aí vou, né, nos finais de semana com coisas associadas à área de recreação. E é tão interessante o momento onde uma dessas crianças, não várias delas, começa a conversa do básico, porque a necessidade da conversa ela vem desde pequeno. Então você pergunta o nome, quantos anos tem, o que gosta. Pronto, a entrevista já está liberada ali, já criou conexão e você finaliza, né, o seu momento ali, a criança está grudada em você. E da mesma forma, eu acho que profissionais que estão na área de gestão têm esse desafio com os profissionais que estão abaixo da sua hierarquia. Lá, quando eu vejo alguns desses profissionais de criação também atuando, é o mesmo desafio. Essa energia para fazer a entrega, para acontecer, ela tem que ser muito genuína. Porque eu posso ocupar um cargo numa empresa X, eu sou gestor, eu tenho um uniforme diferente, eu tenho um crachá diferente. Mas se a minha postura não condiz, não faz sentido. Não faz. Não, eu já tive situações, de tipo assim, né, de acompanhar promoções de algumas pessoas e ouvir depois assim, não, mas eu achei que quando eu fosse gerente eu ia ficar mais tranquilo, né? Era só colocar a roupa diferente. Aí eu falei, não é bem assim, né? Você sentiu uma prática que não é. E aí a necessidade dela se manter constante ali, desenvolvimento e evolução. Mas o fato de ter dado o próximo passo, talvez na cabeça da pessoa ela já tinha atingido o ápice. Não é. Não. E dentro dessa questão que você falou aí, pra gente finalizar da energia. Sim. Antes, assim, da gente começar a gravar, você falou uma coisa que eu gostei bastante, que assim, você tem aquele primeiro contato com a pessoa quando ela inicia em determinadas empresas. Aí, passado algum tempo, essa pessoa ela volta para um outro treinamento e você percebe ali, às vezes, uma queda, aquela energia inicial. Por que você acha que isso acontece, Éder? Às vezes, o que o gestor ali não está percebendo, se você consegue nos ajudar nessa visão? E o que a gente poderia evitar, ou a própria pessoa, tá, dela falar assim, não, eu cheguei com aquela energia e vou tentar manter independente de cenários adversos, porque vai ter mesmo o tempo todo. Né? O que você poderia nos falar em relação a isso? Você vive constante? Sim, eu tenho literalmente esse privilégio, já há algum tempo, desde que eu sou na área de capacitação, de estar em contato com as pessoas quando elas entram. Então, comigo ou né, as outras pessoas que trabalham comigo também tem esse momento. E realmente, quando a pessoa chega, ela está totalmente disposta, disponível, eu vou fazer tudo que há de máximo dentro de mim enquanto profissional. A gente alimenta essa pessoa das informações necessárias e automaticamente, como eu falei, a gente procura linkar a energia dela para a aplicação do dia a dia. E aí, posteriormente, eu reencontro com essas pessoas. Ou acompanho também por rede social, e aí na rede social tem algum post que você percebe. Isso, que a pessoa está meio que engasgada. E às vezes numa conversa simples, está muito associada à ideia da atenção. Quando essas pessoas voltam para a sala, é muito interessante que eu já escutei feedbacks de profissionais assim que falavam, olha, eu vim desacreditado pensando, não, vou me mandar embora depois desse treinamento. E eu tenho que agradecer porque eu redescobri por que eu estou aqui, por que eu fui contratado. Eu acredito que o que vai acontecer, e é natural, é humano,
que essa energia ela se perca por causa de todas as cobranças, todas as atribulações que a gente enfrenta aí ao longo de um dia de trabalho. Eu não vou nem falar de um mês, não, né? É de um dia. É um nível de cobrança muito alto, sim, independente de qual seja a área. Mas, se eu não tenho traçado qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo, eu vou ser engolido, sim. E aí, independe do gestor, fazer com relação a isso. Eu acho que a gente tem alguns pilares aí para a gente poder tratar. A própria pessoa, para descobrir qual que é o propósito dela, o que faz ela levantar todos os dias. Tava certa vez eu, minha coordenadora e outra amiga minha no workshop, e aí soltaram uma frase, né? Essa frase também ficou muito gravada na memória, que era a seguinte: é uma música do Raul Seixas que fala que nós estamos sempre entre as verdades do universo e a próxima fatura que vai vencer. Então, é muito isso. Então, às vezes, se você está ali dentro do seu lado filosófico, pensando, o que eu devo fazer? Mas, então, se não tem alguma coisa filosófica, um propósito definido, pensa na conta, né? Quais são as condições financeiras? Eu posso abrir mão do meu trabalho hoje porque eu acho que o meu gestor, sei lá, torce o nariz para mim? Porque eu tenho uma predileção por um colega? Então, o que eu estou fazendo também para ser interessante? Tenho esse olhar. Quando eu penso na atuação do gestor, a gente tem gestores, e aí a gente conhece muito bem esse perfil. A gente tem aquela pessoa que ela é gestora independente do cargo. E a gente tem aquelas pessoas que são gestoras porque foram promovidas, porque era excelente, sei lá, era muito bom com o resultado no cargo anterior, e a empresa entendeu, e ela se vendeu super bem no processo, foi promovida, chegou naquela condição e ela não conseguia realmente desenvolver o outro. Eu já acompanhei casos, minha coordenadora fala muito sobre isso também, de ter vivido um outro cenário onde ela chegou com uma equipe para começar a trabalhar, e aí o gestor veio e falou: não, coloca ali, como se as pessoas fossem caixas. Então, eu acho que a gente tem essa vertente, a gente vai ter do profissional que precisa, ele tem que saber por que ele está ali, por que ele foi contratado, por que ele levanta todos os dias, quais são as obrigações que ele tem que entregar, porque isso é fato. Não é escola, é CLT, é carteira de trabalho que foi assinada, tem um contrato. E o gestor que está ali fazendo também esse papel, ele precisa entender quais são as responsabilidades que cabem ali. O quanto que talvez um feedback errado, um comentário que ao invés de fazer com que você queira sair do seu lugar comum, ele te desmotive, desestabilize para baixo. Eu conheço pessoas que, por exemplo, ao invés dela ela quer te fazer um elogio, mas ela te faz um elogio te comparando a uma situação onde ela não estava bem. Entendi. Mas eu disse: olha, Raquel, você é excelente gestora, não se preocupe com essa crítica que fizeram a você. Eu já passei por isso antes e eu não era ruim. Entendi. E aí você observa essa fala, mas a intenção desse feedback era fazer com que a Raquel se sentisse melhor ou era para ela se sentir pior? Então, eu acho que tem todos isso assim, falando desses dois pilares. E aí tem todas as outras coisas que envolvem, eu acho que... Sabe uma coisa legal nessa resposta sua, para mim tá aqui? Como é importante esses dois blocos que você falou, o gestor e os colaboradores. Sim. Os dois aprendendo. Não tem isso de gestor, já está fechado, já está pronto ali, não precisa desenvolver nada, pelo contrário. Lida com pessoas cada vez diferentes, perfis, gerações que estão se misturando, o gestor precisa estar constantemente buscando, né? Sim. Então, assim, não tem isso que é só colaborador que aprende, que às vezes o colaborador também acha que é isso. Não, o gestor se acha. Mas não, os dois têm que ter esse pensamento de buscar esse conhecimento. Tem muito hoje, né? Vem se falando muito sobre gestão 4.0, aí tem a indústria 4.0, tem o varejo 4.0. Na época era 3.6. 3.6. Agora já está de 4. Então, discute-se muito hoje sobre esse formato 4.0. E muito do que se fala é que hoje a gente precisa de especialistas. Se você observar como que as empresas estão caminhando, a gente vem perdendo muito, vem achatando os cargos. E aí antes a gente tinha, por exemplo, um corpo grande de operacional, e a gente tinha um supervisor da equipe X, da equipe Y e da equipe Z. E aí tinha um gestor que geria esse cara, que geriam esses caras aí das equipes. Esses blocos. Esses blocos. Hoje a gente vem percebendo que vem diminuindo essa conexão, porque eu vou ter, por exemplo, um consultor que está lá atendendo um cliente, por exemplo, que ele tem tanto conhecimento quanto um gestor, mas ele não tem ainda competências para ser um gestor. Perfeito. E o contrário também. O cara é gestor,
Mas ele não é mais da área do operacional ou da área de vendas. A gente pode pensar, por exemplo, técnicas de futebol. Eu sempre pergunto, às vezes eu vou treinar gerentes e o gerente está sofrendo porque ele era, por exemplo, ele era da equipe de base e ele foi promovido. E ele não conseguiu ainda tirar o vício de consultor, de colaborador, e enquanto gestor ele está sendo cobrado, ele quer entregar, mas ele quer ser aceito. Então para ser aceito ele faz o quê? Ele continua sendo consultor e não consegue entregar o resultado enquanto gestor e vai sendo atropelado. E eu sempre peço para eles avaliarem o seguinte, um técnico de futebol, ele entra para fazer gol? Não, ele prepara bem a equipe, ele tem que ter um sistema. Ele tem que ter um sistema tático bem definido e saber quais são as peças para ele movimentar. Mas quem tem que fazer gol, quem tem que fazer resultado é o consultor. Ele, enquanto técnico, ele está ali para energizar, para fazer com que as pessoas elas saibam o que ela tem de potencial, o que ela tem de melhor. Ver o negócio de um ângulo de fora. Isso. Né? Isso. Entender um pouco assim, enquanto que está lá bitolado, fazendo o que fazia antes. Como é que tá aqui fora? Como é que tá o campo? Sim, né? Sim. Eu já usei diversas vezes, você sabe disso, em treinamentos quando eu tenho com gerentes. Por acaso, na próxima semana eu estarei com uma turma de gerentes em outra cidade. E acontece muito isso, de eu usar muita referência do que eu vejo, que acontece com que você atua. Como você vive um cenário muito adverso, porque um número grande de pessoas, para que o resultado aconteça, você não pode seguir o trivial. Todos os dias, e aí baseado no que você falou, acordar às 5 da manhã, unir, fazer com que a sua equipe ela tenha um discurso muito uniforme, isso faz com que lá nasça muita ação legal. Sim. Muita ação que depois ela pode ser multiplicada, mas provoco isso. Eu nunca dou Sim. pronto. Eu sempre vou jogando as pecinhas aqui as pessoas, a equipe de uma forma geral, ela construa. Sim. E aí faz mais sentido. Igual, por exemplo, preparar a pessoa para o próximo passo. Eu não preparo para entrevista, para chegar lá você vai responder isso. Não. A vivência dela vai levar insumos para que as respostas dela sejam coerentes com o que ela está buscando. Perfeito. É nisso que eu acredito. Até porque eu posso aprender e eu posso decorar respostas, não posso? Perfeito. Posso soar fake na hora de uma entrevista ali, que eu já vi várias pessoas passando na entrevista e na hora da prática não te entrega, porque ela só decorou. Então, acho que dentro dessa linha de preparar para o que você pretende entregar, é a melhor solução. É o caminho mais eficaz. Uma pergunta pessoal, pra gente fechar. Como que você faz para ficar nesse astral todos os dias? Gente, não tem um dia que eu encontrei com Éder, que eu vi Éder triste, reclamando, chateado. Não, então você vai passar pra gente. Esse segredo, você mantém essa energia tão positiva, esse alto astral, sorrisão no rosto, essa leveza, Éder. Você é uma pessoa muito boa de ter do lado, sabe? Assim, que a gente quer, todo, bater nesse papo. Se deixar, a gente fica aqui horas e horas. Então, passa pra gente aí o seu segredo. Eu preciso aprender, né? Me ajuda. Não tem, eu te falei isso, eu me sinto muito privilegiado com as pessoas com quem eu convivo, porque é como se isso fosse meio que sendo retroalimentado. Eu gosto muito de falar sobre entusiasmo e eu procuro buscar isso. As pessoas falam muito isso em sala, para as pessoas saberem o que quer dizer entusiasmo. Eu acho que você não deve ter problema, Éder. Nossa! Não tem problema. Eu acho que não tem problema. Tenho. Mas assim, a gente fala sempre da ponta do iceberg, né? A gente vê a ponta do iceberg, assim, que tá encoberta. Então tem todas as minhas coisas que eu preciso resolver. Você tem conta para pagar? Muitas contas para pagar. Desafios que a gente enfrenta, cobranças que tem para dentro da atuação, da área de atuação, e aí a gente precisa abrir mão de determinadas coisas. Então assim, fazer concessão constantemente. Mas não sei se existe um segredo, mas eu falo muito dessa condição, de descobrir mesmo aonde que mora o seu entusiasmo, porque a definição de entusiasmo é ter Deus dentro, e é como se você fosse tão cheio de Deus que você compartilhasse ele em partículas, no gesto, na fala, no jeito de olhar, e aí eu vou revisitando. Você fica chateado? Fico. Eu nunca te vi chateado. Fico chateado, tenho os meus momentos de explosões, mas eu sempre acho que o fato de eu estar chateado não me dá o direito de ser cruel com as outras pessoas. É até uma reflexão lá daquele clássico que o Pedro Bial narra. Eu acho que é o Pedro Bial. Não, eu acho que é um texto do Shakespeare. Que fala de eu aprendi que... E aí tem uma parte que fala alguma coisa assim, que não nos dá o direito de ser cruel com os outros, o fato de eu estar magoado. Então eu procuro sempre fazer essa reflexão e passo para trás sempre. Procuro organizar mentalmente as coisas, porque às vezes as reações que vêm de imediato estão exatamente porque as coisas estão muito misturadas aqui.
E eu acho que, e volta de novo para as pessoas. Acho que a gente sempre fala que eu só dou aquilo que eu tenho abundância. Então, se eu tenho muito em excesso ou alguma coisa boa, isso vai e também volta. E aí, lógico, a gente complementa com outras coisas. Ah, precisa de uma acupuntura? Vamos fazer acupuntura. Se você terapia, a gente faz terapia. Meditação. A gente vai complementando com essas. Ouve música, sabe? Eu vi num dos vídeos do seu canal, eu não vou lembrar o nome da mulher que participou, que é alguém de RH, e ela fez. Eu falei, gente, faz todo sentido quando ela fala sobre música. Ela falou assim, olha, quando você escuta uma música triste, automaticamente você acaba puxando. Se você coloca uma música agitada, você também agita. O que eu faço está muito associado. Eu vou trabalhar, eu digo uma música que eu gosto, e vou escutando essa música e segue. E parece que a energia já vai transformando. Vai. E aí, retroalimenta. Enquanto pessoas, isso vem... minha coordenadora fala muito sobre isso. Você estar good vibes, isso meio que atrai. E mesmo você estando de bem, você encontra pessoas que dão uma puxada ali e você fala, não, eu acho que isso é um conhecimento, aí você já identificou, não permite, volta para observação. Acho que vai nessa linha. E automaticamente eu acho que essas possibilidades, sabe, você não tem noção, por exemplo, quanto que o seu convite me alimentou durante esses dias, a expectativa de vir, de encontrar. E a sua resposta de sim me realimentou e falou assim, gente, que bacana. Ele aceitou, que lindo! Então, acho que o segredo está muito nisso, sabe? Estímulo-resposta. Acho que como que eu respondo às coisas que me acontecem. Se for problema, o que eu vou te dar de lição ali? Se for uma coisa boa, o que mais que eu posso aprender e doar para as pessoas? Eu vou seguir assim, mas não tem receita mesmo. Todo dia é um aprendizado novo, uma coisa nova para a gente absorver. Éder, que aula, tá? Que aula. Amei essa conversa, amei tudo que você trouxe pra gente de informação, de aprendizado. Amei. Você é uma pessoa maravilhosa, não preciso nem falar. Sou suspeita porque eu sou fã mesmo, gosto muito do seu trabalho. E você realmente consegue transformar a vida das pessoas. Você não tem noção quanto. Tá? As pessoas, quando elas vão a algum treinamento onde você está presente, a energia que elas voltam, assim, é sensacional. Então você consegue passar isso que está dentro de você, que você acabou de falar, é verdade. Você consegue passar muito forte, muito firme, isso tudo que você está falando. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Foi uma aula, gente, que não tem preço. Então, assim, espero que você tenha gostado de participar. Sim, então também pra gente foi uma honra mesmo. E esse vídeo, ó, vai bombar. Tenho certeza. Tomara que chegue às pessoas e elas captem a proposta e descubra, sabe, o momento D que ela vivencia para ela. Gostei, o momento D, hora D. Isso, exatamente. Éder, muito obrigado. Obrigado eu mesmo. Tamo junto. E a gente se encontra pela vida. Com certeza. Obrigada.